Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez na nossa terceira aula da disciplina de Estatística Descritiva. Hoje, vou até mostrar aqui o nosso primeiro slide, nós vamos falar um pouquinho sobre estatística descritiva, né? Falar um pouco sobre médias, medianas e modas, que são medidas de tendência central, tá certo? E nesse contexto, né, nós vamos falar sobre medidas que mostram o comportamento médio de um determinado grupo, né? Nessa aula de hoje, nós vamos começar com os cálculos. Ao fim dela, vocês vão estar respondendo um formulário, tá? E nas nossas atividades práticas, vocês vão estar aprendendo como calcular esse tipo de medidas de tendência central usando, por exemplo, softwares como Excel, que facilitam muito nossas contas. Mas antes da gente passar para a parte de software propriamente dita, nós vamos entender os conceitos básicos relativos a tanto medidas de tendência central como medidas de dispersão, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. No caso, gente, as medidas de tendência central, né, que nós vamos explorar, elas organizam o ponto central de alguns conjuntos. Elas são três: média, mediana e moda, certo? Existe a variância e o desvio padrão, mas elas são chamadas medidas de dispersão. Então, prestem bem atenção no que eu disse para vocês aqui. Medidas de tendência central são só média, mediana e moda, tá? Então, o que acontece? Esta estatística descritiva, né, ela é uma estatística que ela visa organizar e resumir dados, tornando-os mais fáceis de interpretação. Elas não fazem conclusões, mas apresentam os dados de forma clara e objetiva. A ideia é que a gente tenha e a gente pegue um conjunto de dados, né, e esse conjunto de dados a gente consiga fazer inferências sobre ele, né, fazer algumas organizações, né, alguns formatos de modo que a gente possa tornar conclusões mais claras e objetivas, tá bom? E aí, gente, as medidas de tendência central, elas indicam onde os dados se concentram, facilitando essa compreensão geral de um determinado conjunto de números, tá? Então, no caso, a média aritmética, né, que é a primeira medida de tendência central, lembrando que nós já estudamos um pouco disso lá no ensino fundamental e médio, né? Ela é uma média obtida somando todos os valores e dividindo pelo número total de dados, né? Então, a fórmula dela, né, esse xzinho com barra, tá certo? Ele significa o quê? A soma dos x, dos n números, né, os n valores, dividido por n. Então, essa é a fórmula que se calcula a média, né? E ela vai fornecer um valor central representativo, porém, um valor sensível a valores muito altos ou muito baixos, né? O que é isso, gente? Bem, a média ela vai fornecer um valor central, só que ela pode ser influenciada se eu tenho valores muito baixos ou valores muito altos. Por isso que a gente precisa de calcular a média, a mediana e a moda para entender se aquele determinado grupo ele apresenta, de fato, um comportamento médio, tá? A mediana, ele é o valor central ordenado, né? Ou seja, eu pego vários números, né? Eu só posso calcular a mediana se eu ordenar eles do menor para o maior. Então, a mediana é o valor que fica exatamente no meio, depois dessa ordenação, né? Então, quando os dados estão ordenados, o valor que fica no meio. E aí nós temos duas possibilidades. Se o número de dados for ímpar, ele é o valor central, ou seja, é n mais 1 sobre 2. Se eu tenho 7 números, 9 números, então 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. Então, o valor central é o quinto. Já se for par, a mediana é a média dos dois valores centrais. Por exemplo, se eu tenho 8 números, né? Então, o quarto e o quinto número, eles vão estar no centro desse valor ordenado. Então, eu vou ter que calcular a média aritmética daqueles valores. Nós vamos já fazer exemplos práticos, né? E esse valor médio aí é a mediana, tá? Ela é menos influenciada por valores extremos, dando uma visão mais robusta do valor de centro, né? Então, diferente da média, que ela sofre influência com relação a valores muito extremos, ou seja, valores muito grandes ou muito pequenos, a mediana não. Ela não sofre tanta influência. Por isso que a gente diz que um determinado grupo de dados, ele
de certa forma, ele não sofre, ou o comportamento dele, médio dele é bem apresentado, quando a média e a mediana elas estão ali bem próximas, certo? Então, vamos lá dar continuidade ao nossa aula. A moda é o valor que é mais frequente, né? Então, a moda é o valor que aparece como uma frequência no conjunto de dados, tá certo? Uma moda, ela pode ser unimodal, ou seja, só tem um valor, bimodal, quando eu tenho dois valores que se repetem, multimodal, quando eu tenho mais de duas modas, né? Então, veja só, que a moda, ela não necessariamente precisa ser um número. De repente, dentro daquele conjunto de números, eu tenho dois números que se repetem a mesma quantidade de vezes, então ela é bimodal, e assim sucessivamente, né? E é amodal também quando todos os valores são iguais, né? E sem modas. Então, por exemplo, se eu não tenho um número que se repete, eu digo que aquela amostra ela é amodal. Tá bom, pessoal? Então, olha só, vamos aqui para esse primeiro exemplozinho prático de média aritmética. Eu tenho aqui que as notas de 5 alunos da turma de licenciatura em Ciência da Natureza foi 6, 7, 8, 5 e 9. Então, qual é a média? Aí, a média, eu calculo a soma dos valores, né? 6, 7, 8, 5, 9 dividido por 5. Nesse caso, a média é 7, né? Então, representa a média geral, né? A média geral da turma, esse valor 7. Né? Já para a mediana, por exemplo, eu trouxe esse exemplo do salário. Eu tenho 7 funcionários com esses salários, ó, 1.200, 1.500, até 3.000 reais, né? 1.800, 2.000, 2.200, 2.500. Então, se eu fosse calcular a média, eu iria somar esses 7 valores e dividir por 7. Só que a moda, né, é o termo central. Então, se o número de valores é ímpar, nesse caso são 7, o termo central vai ser n mais 1 sobre 2, ou seja, 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Então, o termo central é o quarto número, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000. Então, né, o termo central, o valor mediano do salário é o quarto salário, que é 2.000. Ele, de fato, mostra o salário central, ajudando a entender como é que é a distribuição sem muitas influências externas, né? Então, é uma técnica, né, uma medida muito importante de tendência central a mediana, né? A moda, né, por exemplo, aqui nas notas da turma foram essas, né, 7, 8, 8, 6, 7, 8, 9. Vocês percebem o quê? Que o 8 foi a nota que mais apareceu. Então, como ele mais se repetiu, o 8, a moda dessas turmas, dessa nota de turmas é o 8. Veja que a mediana e a moda, elas são calculadas diretamente, desde que você consiga organizar minimamente aquele conjunto de dados. O que vai diminuir um pouco, ou vai dificultar um pouco, é o cálculo da média, e no caso da mediana, com números pares. Tá bom, pessoal? Então, o que é que acontece? Nós temos aqui alguns exemplos, né? E aí eu queria trazer para vocês outras observações, tá certo? A combinação dessas medidas é que vai nos fornecer resultados incríveis e importantes, por exemplo, para entendimento de um determinado grupo. Então, imagine vocês aqui que eu tenho 6 funcionários aqui em uma empresa e eles ganham esses salários, ó, 1.000, 1.200, 1.500, 3.000, 3.500 e 4.000. Vamos entender como é que é o comportamento médio dos salários desses funcionários, né? Então, se eu quiser calcular a média, eu vou somar os 6 salários e dividir por 6. Quando eu somar aqui os 6 salários, 1.000, 1.200, 1.500, 3.000, 3.500, 4.000, dá 14.200. Quando eu divido por 6, dá 2.366,66. Então, a média é esse valor, 2.366,66. Né? Já a mediana, ó, como é um número par, e aí eu fiz questão de colocar um número par, para que a gente possa entender. Quando é um número par, se eu tenho 6 funcionários, metade de 6, 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 1.500 o primeiro valor da mediana e 3.000 o segundo. Então, para se calcular a mediana, eu tenho que pegar esses dois valores centrais, somá-los e dividir por 2, né? No caso, 1.500 mais 3.000 dá 4.500, dividido por 2 dá 2.250, certo? E lembrando que mediana, eu só posso calcular a mediana se os termos estiverem ordenados. Se por acaso aqui os números tivessem vindo em outras ordens, eu não poderia fazer a mediana sem ordená-los, colocando do menor para o maior.
E aí, nesse caso aqui, ele não tem moda, né? Mas o fato é que a média é 2.366 e a mediana 2.250. A moda, né, nesses valores, é a modal. Então, nesse caso aqui, o comportamento médio é bem semelhante. Por quê? Porque a média e a mediana estão muito próximos. Esse é um exemplo que mostra como as medidas juntas elas oferecem uma visão mais completa do cenário, né? E, por exemplo, aqui um exemplo, ó, eu trouxe aqui que uma aplicação em uma pesquisa foi feita a quantidade de livros lidos por estudantes em agosto, né? Foram investigados 10 estudantes e eles responderam isso. Um leu 2 livros, outro 3, 2, 4, 5, 2, 3, 6, 2 e 1. Né? Veja aqui que eu tenho um valor, né, bem discrepante, que é o 6. A média de livros aqui, se eu somar, vai dar 3. A mediana dá 2,5 e a moda 2 livros, né? O que mais se repetiu. Então, o que é que acontece? A gente percebe que há um pouco de discrepância aqui entre a média, a mediana e a moda. Por que eu não coloquei para fazer a questão? Porque eu quis explicar para vocês exatamente isso. Quando ocorre uma discrepância entre os valores das medidas de tendência central, quer dizer que foi aquele grupo heterogêneo. E aí é por isso que, além das medidas de tendência central, a gente estuda também as medidas de dispersão, que vão ser o objeto de estudo da nossa próxima aula. E aí, assim, pessoal, o que acontece? Quando as medidas de tendência central não nos dão uma resposta aos problemas que a gente pede, né, numa investigação científica quantitativa, aí nós fazemos o quê? Nós recorremos às medidas de dispersão e aos outros cálculos para que a gente possa entender se aquele determinado grupo é homogêneo ou heterogêneo. Tá bom, pessoal? E aí, o que é que acontece? As medidas de tendência central, resumindo nossa aula de hoje, elas resumem conjuntos complexos em valores representativos. Escolha entre média, mediana ou moda depende do objetivo e da clareza dos dados, sugerindo, né, cada pesquisa quantitativa, que a gente use pelo menos 2 medidas de tendência central em uma pesquisa, e a média é ótima para dados homogêneos, a mediana ela é melhor com dados com valores extremos e a moda destaca a maior frequência. Ou seja, é interessante que as medidas de tendência central possam ser utilizadas nas pesquisas e investigações que a gente faz. Né? Então, os próximos passos, compreender média, mediana e moda é essencial para análise estatística básica. Eu quero que vocês pratiquem com diferentes conjuntos, não se preocupem, vocês vão ter o questionário, mas nós vamos fazer uma atividade prática com softwares, tá bom? E, nos próximos estudos, nós vamos explorar a variabilidade de medida de dispersão, como eu falei, né, para completar nossa base. Então, pessoal, basicamente, nossa aula de hoje era para tratar sobre essas questões das medidas de tendência central, para que vocês entendam como calcular esse tipo de questão. E a gente, a partir de agora, nós vamos estar prontos para estudar os conceitos básicos de medida de dispersão. Tá bom, gente? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? E um grande abraço a todos e até a próxima.